Louvado seja o nome de Jesus, e uma boa tarde na paz do Senhor, nosso Deus. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, servas de Deus, nesse momento eu quero convidar a você a orar e nos preparar cada vez melhor para lutar e vencer. Olha o que a palavra do Senhor recomenda a nós, como servos de Deus. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia está dizendo aqui? Para sujeitar a Deus, ou seja, obedecer a Deus. Mas o que me chamou a atenção aqui é a palavra resiste ao diabo. Agora, você precisa refletir e analisar. Quando a Bíblia está dizendo para resistir, o que é resistir? É enfrentar alguém que vem te atacar. Resistir deve ser uma atitude de quem está sendo atacado por alguém. Veja que a Bíblia é clara, resiste. Então isso deixa claro, querido, que o inimigo, Satanás, ele quer sempre nos destruir. Então é ele que nos ataca. E o inimigo tem muitas formas de atacar. Mas a palavra está dando autoridade. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Está vendo? Isto significa o quê? Que nós, em Cristo Jesus, temos condições de resistir, enfrentar, não fugir do inimigo, porque na nossa resistência contra ele, ele foge. Eu quero convidar a você nessa tarde para nos revestir de todas as armaduras de Deus, da graça de Deus, da submissão a Deus, para resistir os ataques do inimigo. Ele tem muitas formas de atacar, mas com a graça de Deus nós continuaremos a resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Veja que a palavra não está dizendo sujeitai-vos a Deus e foge do inimigo. Não, a Bíblia não está dizendo para nós fugir do diabo. A Bíblia não está dizendo para nós correr. É para nós resistir. Amém? Então você, minha irmã, que vive em comunhão com o Senhor Jesus, tu tem autoridade, tu tem poder, tu tem graça para enfrentar a investida do inimigo contra a tua vida. Se a Bíblia diz que é para nós resistir, significa para não tenha medo. Porque quem tem medo de alguém, por exemplo, quando alguém parte para cima do outro, se aquela pessoa correr, significa que ele está com medo. Mas a Bíblia não está dizendo que é para nós correr do diabo. É para nós resistir. Amém? Dobre o seu joelho, você que pode, vamos orar. Agora é momento de buscar poder e autoridade. Jesus disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, nessa tarde, Senhor, eu quero clamar a Ti por mim e pelos meus queridos irmãos. Pois Deus, me deparando com esta palavra,
sinto a necessidade, Senhor, de orar neste propósito, neste objetivo nessa tarde. Pai Santo, Pai amado, nós que servimos ao Senhor, nós que fomos escolhidos por Ti para Te servir enquanto aqui viver. Nós somos odiados, Pai, pelo inimigo. E segundo esta palavra, Senhor, ele nos ataca, ele quer nos atingir, mas louvamos ao Senhor porque esta palavra nos dá a garantia e a autoridade para resistir, ou seja, enfrentar e pôr o inimigo para fugir. Ó Deus, o ser humano, ele é frágil, o ser humano ficou sujeito ao pecado, ficou sujeito à vaidade. Mas através, Pai Santo, do Senhor, enviar Jesus Cristo, o Teu único Filho, tomando-se a forma de homem, ele se encarnou. Ó Jesus querido, e o Senhor habitou aqui conosco, ou seja, ali em Israel, habitou com os homens para experimentar a fragilidade do corpo humano. O Senhor provou, Jesus, as tentações humanas. O Senhor provou, Jesus, as tentações malignas. O Senhor viveu como homem porque o Senhor foi tentado em tudo que um ser humano é tentado, o Senhor também foi. Mas o Senhor Jesus nunca pecou, o Senhor nunca falou um palavrão, o Senhor nunca falou uma mentira, o Senhor nunca enganou ninguém, Jesus, porque o Senhor foi perfeito como homem, sendo o próprio Deus em forma humana, o Senhor foi perfeito. Ó Deus, e nesta tarde, deparando-me com esta mensagem, de uma exortação para nós sujeitarmos ao Senhor, somos, ó Deus, advertido. Isto me faz entender, Pai Santo, que somente na obediência ao Senhor teremos autoridade para resistir àquele que vem para cima de nós. Pois, meu Senhor, eu entendi, ó Deus, que a palavra resistir significa, Senhor meu Deus, que deve ser a atitude de alguém que está sendo atacado, deve ser a atitude de alguém que está sendo afrontado. É a atitude, meu Deus, de alguém que está sendo provocado. E nessa tarde eu quero te pedir, através do Teu Espírito Santo, nos revista de poder, nos faça compreender os mistérios desta grandeza. Pai Santo, Pai amado, enche a Tua serva, enche a Tua filha de poder e autoridade para poder, meu Deus, resistir às artimanhas do adversário, pois o inimigo, Senhor, ele tem as suas
astúcia, ou seja, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é manipulador, mas conosco habita o Espírito Santo, que nos dará o discernimento para discernir a verdade e a mentira. Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe, o Senhor foi tentado por este inimigo, o Senhor foi tentado por essa serpente, tu foi tentado por esse dragão, e o Senhor venceu usando o poder da palavra. O Senhor venceu, Jesus, este dragão vermelho que chama a Bíblia, pelo poder da palavra. E na sua morte, Jesus, o Senhor destruiu o império deste inimigo terrível para nos dar a direção e a autoridade para expulsá-lo. Ó Deus bendito, Deus poderoso, Deus santo, o Senhor Jesus Cristo, ao se tornar homem, o Senhor passou por muitas experiências e muitas batalhas espirituais, experimentando a fragilidade humana, experimentando Jesus, há condições humanas para nos dar a capacidade de vencer. Por isso, nessa tarde, eu peço ao Senhor que revista a tua filha com todas as armaduras do Senhor. Ensina a tua filha, Senhor, a sujeitar a ti, pois todas as pessoas que são sujeitas a ti, ó Deus, têm autoridade para resistir o inimigo. Meu Deus, em todas as áreas da vida, eu te peço a proteção do Senhor, pois Satanás, ele é astuto, ele é sagaz, ele é ardiloso. Por isso, as Escrituras dizem que não devemos ignorar os ardis desse inimigo, pois ele é o inimigo, o maior inimigo do Senhor e o maior inimigo da igreja. Por isso, Senhor, eu estou nessa tarde buscando a revelação do Senhor pela palavra, que nos dê a capacidade para resistir toda a investida deste inimigo. Senhor, tem misericórdia da tua filha. Ó Deus, eu quero apresentar, ó Deus, a tua serva Jesus, que estão nesse canal Oração Gera Milagre. Meu Deus, os teus servos, obreiros, pastores, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu não mencionarei nome, porque são muitos, Senhor. Ó Deus, mais uma coisa eu sei, que eu estou apresentando a tua filha, que sempre está, ó Deus, orando comigo, sempre ouvindo estas orações. Senhor, meu Deus e Pai, inclusive hoje, meu Deus eterno, à noite estaremos aqui no grandioso culto, nos cultos de oração pelas causas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, e eu tenho certeza em Ti, ó Deus, que nós seremos vencedores, que nós iremos vencer. Espírito Santo, revela para a tua filha, ó Deus, o que é investida do inimigo. Ó Deus, quantas vezes, Senhor,
O inimigo, ele investe contra o casamento, usando pessoas levianas, usando mulheres que são possuídas de espíritos imundos, usando homens, muitas vezes, Pai. O inimigo, ele investe contra o casamento, usando pessoas, ó Deus, para tentar seduzir a tua filha ao adultério, a tua filha, o teu filho, à traição. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Dai-nos, ó Deus, a sensibilidade. Dai-nos, ó Deus, a capacidade de detectar quando é Satanás que está usando alguém para tentar desmoralizar a nossa vida como servo do Senhor. Deus, ajude, meu Senhor da glória, as esposas detectar quando um homem está sendo usado por Satanás para tentar manipular. E assim também eu peço, Deus, que o Senhor ajude o seu servo, os esposos, detectar os espíritos imundos que está por trás de mulheres, querendo, ó Deus, destruir nossa vida conjugal. Senhor, nos ensina, Pai, a resistir toda a investida desse adversário. Ó Deus, também Jesus querido, ele é chamado de dragão vermelho. Senhor, por que dragão vermelho? Porque ele é o causador das guerras. Ele é aquele que causa guerra. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome do Senhor, abate, Senhor, este dragão vermelho. Muitas vezes usando homens, mulheres para nos afrontar, querendo fazer nós perder a paciência, tirar-nos do sério, provocar a ira para querer fazer nós pecar. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos a resistir este inimigo cruel. E muitas vezes, Pai, a maneira de resistir é as investidas desse inimigo, causador das guerras, causador das contendas, causador da desordem. Muitas vezes Deus, uma arma que nós temos que usar para resistir o inimigo e ele fugir, é o silêncio. Ó Deus, porque o que ele quer é que as pessoas, meu Deus, entrem em discussões, é que as pessoas começam, ó Deus, a trocar as palavras agressivas. E muitas vezes ele usa pessoas assim. Mas, meu Deus, nessa tarde o Senhor me revela que uma das maneiras de resistir o inimigo, o causador da guerra, da contenda, é o silêncio. E o silêncio é uma arma poderosa para resistir o inimigo e ele ir embora, fugir. Quantas vezes, Senhor Jesus, o inimigo ele usava homens para te afrontar e o Senhor permanecia calado. Quantas vezes o inimigo, Senhor, ele usava estratégia, tentando, Senhor, afrontar, e a resposta era o silêncio. Ensina, meu Deus, a tua filha, ensina o teu filho, no momento certo, permanecer em silêncio.
Não permita, Deus, a tua filha abrir a boca. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio. Muitas vezes é melhor manter calado. E o inimigo vai fugir. Ó Deus, derrama desta graça sobre mim nessa tarde. Derrama sobre mim esta graça, derrama sobre a tua filha esta graça. A graça do Senhor. Ó Deus, nos ajude a estar atento e percebido todas as vezes que o inimigo nos atacar, nós possamos enfrentá-lo na autoridade que é no nome de Jesus e expulsá-lo em nome de Jesus, repreender na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor, porque a tua palavra nos dá esse direito. Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. É verdade, meu Senhor. Discutir com alguém usado por Satanás é dar lugar a ele. E a tua palavra diz que nós não devemos dar lugar ao inimigo. Ó Deus, e o silêncio, e em certos momentos vai fechar a porta, e o inimigo vai embora. Ensina, Pai. Obrigado, Deus, por revelar-me isso ao meu coração nessa tarde, através da oração. Aleluia. Que a discussão, a contenda, acaba dando lugar a ele. E por isso o Senhor, Ele usa as pessoas. Mas nesta tarde o Senhor revela a meu coração que o silêncio é uma maneira de manter a porta fechada para o inimigo. Ó Espírito de Deus, mas também há momentos, Senhor, que devemos usar apenas a autoridade e clamar o poder do teu sangue, Jesus. Quantas vezes, Senhor, o inimigo já tentou investir contra mim, contra minha família, e a única coisa que nós fizemos foi: o sangue de Jesus tem poder. O inimigo fugiu, o inimigo correu, caiu por terra, e nós saímos vitorioso. Jesus Cristo, na hora dos ataques, na hora da batalha, usa, Espírito Santo de Deus, a tua filha, para, com autoridade, repreender o inimigo, porque o Senhor deixou claro, Jesus, que todo aquele que crê em teu nome expulsarão os demônios. Então nós, a igreja, temos autoridade para resistir o inimigo e fazer ele fugir. Pai, tão somente pelo teu Espírito, dai-nos discernimento para discernir, Senhor. Ó Deus, pois nossa batalha não é contra o homem, não é contra a mulher. A nossa batalha, Senhor, não é contra o ser humano. A nossa guerra é contra os principados. A nossa batalha é contra os príncipes dos demônios. A nossa batalha, Senhor, é contra as hostes espirituais da maldade, Senhor. E nós só podemos vencer, enfrentá-lo e pôr ele para fugir debaixo da autoridade santa do seu nome, Jesus. Porque o seu nome foi exaltado soberanamente pelo Pai. Jesus, o seu nome foi erguido acima de todos os céus. O seu nome foi exaltado acima de todos os nomes. No céu, na terra, nem debaixo da terra, não há nenhum nome maior do que o seu nome, Jesus. O nome poderoso, o nome sublime é o nome Jesus Cristo. Este nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, o teu nome é tão grande, o seu nome é soberano, é o Todo-Poderoso, que um dia
todos os joelhos no céu, na terra, debaixo da terra, vão se ajoelhar diante de ti, Jesus. E toda língua vai confessar que o Senhor é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, Senhor, eu invoco o teu nome nessa tarde. Dai-nos a tua graça. Reveste-nos das autoridades divinas, das armaduras santas, e ajuda-nos a estar apercebidos, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a nossa visão espiritual, pois, meu Deus, o inimigo, ele vem disfarçadamente, assim como ele entrou disfarçado lá no Éden, ele entrou no corpo de uma serpente. Ó Senhor Jesus Cristo, infelizmente até por o Senhor Jesus um dia, esse inimigo cruel, ele usou a boca do próprio Pedro para tentar fazer desistir da cruz. Jesus, mas o Senhor venceu, aleluia, porque o Senhor é perfeito. Infelizmente, Eva, ó Deus, conversou com esse astuto inimigo, usando uma cobra, e ela foi enganada. Jesus querido, tem misericórdia de nós. Dai-nos discernimento, estar alerta, Senhor, que muitas vezes esse inimigo vem contra nós usando outra pessoa, usando homem, usando mulher, usando malfeitores. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, abençoe todos os irmãos que estão inscritos aqui nesse canal, Oração Gera Milagre. Abençoe, meu Deus, essa pessoa que está pela primeira vez, Pai. Guarda ele, protege ele dos ataques do inimigo. Espírito Santo de Deus, dê para ele autoridade, em nome de Jesus Cristo, para resistir o inimigo. Senhor, ó Espírito de Deus, porque há uma promessa do Senhor, que este inimigo não pode tocar naqueles que é nascido de ti, ó Pai. O inimigo não pode tocar na tua filha, Pai. O inimigo não pode tocar no teu filho. Por isso, tenho ciência e consciência de que em ti, Jesus, somos mais que vencedores. Amado Deus e amado Pai, dai o discernimento aos obreiros, aos pastores, quando este adversário vier atacar a igreja, porque ele ataca também as igrejas, a comunidade, as igrejas locais. Senhor, que os líderes da igreja, que os pastores resista o diabo, resista esse espírito enganador, espírito de mentira, que venha lançando heresias encobertas. Senhor, abre os nossos olhos para conhecer mais e mais essa palavra, para quando, Senhor, alguém tentar infiltrar em nosso meio uma heresia encoberta, ou seja, uma heresia encoberta é um engano disfarçado de verdade. Somente o Senhor Espírito Santo poderá nos dar a visão. E por isso eu peço nessa tarde, nos dê autoridade para, em nome de Jesus, continuar resistindo o inimigo. Naquilo que falhamos, perdoa nossos pecados, Jesus, pois Tu tens revelado coisas maravilhosas através desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, dê graça à Tua filha, capacita e fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. E Deus abençoe. Meus amados irmãos,
Vamos continuar clamando, amém? A você que está pela primeira vez, venha fazer parte desse canal, se inscrevendo aqui nesse canal e compartilhando. E eu quero lembrar aos irmãos que segunda-feira, dia 30, estaremos começando um novo propósito de oração, amém? Nós vamos estar orando com um propósito de uma semana. Essa semana eu estou orando, né? Não tem um propósito assim de uma semana, mas todos os dias da nossa oração tem propósito, amém? Mas segunda-feira teremos um novo propósito de oração. Por exemplo, o propósito dessa tarde é buscar a graça de Deus para resistir este inimigo chamado antiga serpente, dragão vermelho, tentador, em nome de Jesus. Então toda oração tem que ter propósito, mas segunda-feira estaremos numa semana de oração, 7 dias de oração e um só propósito, amém? Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e vamos continuar nos revestindo da graça de Deus e pedindo o discernimento ao Espírito Santo.